Testamento. Os irmãos me perdoem desde já se eu tiver alguma dificuldade de leitura, porque tá bem escuro aqui e eu tô sem meu óculos também. Então possa ser que às vezes eu demore um pouco. Quando todos os irmãos tiverem achado, nós faremos a leitura. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Todos os irmãos conseguiram achar? Amém? Vamos então à leitura. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel que o apague. Vós que converteis o juízo em alojna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelo, e o Órion, e torna densa trevas em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte, e ruína contra a fortaleza. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra até nós, Deus. Obrigado por termos a oportunidade de termos em mãos a tua lei. Obrigado pela tua graça, Deus. O Senhor bem conhece cada um dos corações que estão aqui, Deus. O Senhor bem conhece o meu coração, Deus. Nesse momento que o Senhor nos cubra com a tua graça, com a tua misericórdia. Que o Senhor não nos consuma nesse momento, Deus. Mas que o Senhor arrebate os nossos corações, Deus. Que o Senhor aqueça os nossos corações. O Senhor traga, Senhor Deus, até nós um arrependimento genuíno, verdadeiro. Que o teu Santo Espírito ouça o clamor dos nossos corações, que anseiam por ti, Deus. Que anseiam pela tua vida. Os nossos corações que estão cansados, Deus, de se entregarem ao engano, Senhor Deus, muitas das vezes do pecado. Nos perdoa, Deus, por constantemente trocarmos a contemplação da tua face, da tua glória, Deus, da tua beleza, pela mentira dos nossos pecados, Deus. Fala a nós, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Não por nós, Deus, mas pela tua glória, para a tua glória e pela tua misericórdia. Em teu nome. Amém. Meus irmãos, continuando a nossa série de estudos no livro de Amós, não sei quem teve a ideia de começarmos a exposição desse livro, mas desde já agradeço. Talvez um dos profetas menores, talvez um dos que mais passem despercebidos, né, por nós, mas não por ser considerado menor, a sua mensagem é menos importante, né? Muito pelo contrário, muito tremenda e completamente aplicável a nós nesses dias. Eu creio que Deus tem feito grandes maravilhas no nosso meio através dessa mensagem. Creio que Deus tem despertado bastante os nossos corações nos últimos domingos. Então, graças a Deus por esse livro, graças a Deus por essa mensagem, graças a Deus que estamos estudando. Então, que os irmãos não pensem nesse estudo, nessa série, apenas como mais um momento para acrescer conhecimento, né, para enriquecer os irmãos intelectualmente, mas só que muito mais do que isso, mas como uma fonte pura de conhecimento de Deus, de crescimento espiritual.
Outra coisa que nós podemos também pensar, muitas das vezes, né, que nosso coração enganoso nos leva a pensar é que, de alguma forma, nós temos alguma diferença em relação ao povo de Israel. Que, de alguma forma, nós somos mais inteligentes do que eles. De alguma forma, nós somos menos pecadores do que eles. Ou menos rebeldes para com Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque o homem nunca mudou. O homem nunca evoluiu. E é exatamente por isso que tudo que o profeta Amós fala aqui é perfeito para nós. É exatamente o que nós precisamos constantemente ouvir. Porque constantemente estamos pecando, constantemente estamos desagradando a Deus. Constantemente, mesmo que ainda nós não venhamos a perceber, nosso coração age com rebeldia contra Deus. Nós podemos achar que não somos como o povo de Israel porque não construímos bezerros de ouro. Porém, há ídolos no nosso coração, talvez muitas das vezes muito maiores do que aqueles bezerros de ouro eram para o povo de Israel. Nós podemos achar que nós não desobedecemos a Deus, mas como Israel, mas nos esquecemos de que conduzimos as nossas vidas como se nós mesmos mandássemos nela, como se nós fôssemos os donos das nossas próprias vidas. Deixamos Deus de lado das nossas decisões, dos nossos intentos, das nossas vontades, das nossas pretensões. Então, meus irmãos, não se enganem, não somos melhores do que o povo de Israel. Somos, no mínimo, tão piores quanto. Amém? Para fazer uma breve recapitulação do nosso livro, tá? Do livro de Amós, o autor, como o próprio nome diz, é Amós. Se trata das profecias, né, que Deus trouxe ao povo de Israel através de Amós, isso mais ou menos entre o ano 760 a 740 a.C. Nesse período, para os irmãos que talvez não se lembrem ou não saibam, o povo de Israel estava dividido entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Amós era um homem que vivia em um lugar chamado Tecoa, ficava ao sul, né, no reino do sul, no reino de Judá, a 15 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Nesse período, o reino do sul estava sendo governado por um rei que era temente a Deus, o rei Uzias, enquanto que o reino do norte, cuja capital era Samaria, estava sendo governado por um homem que não temia a Deus, Jeroboão. Nesse momento, Jeroboão II. Então Deus envia Amós, um homem simples, um pastor, um homem do campo, e que, além disso, não tinha sido formado pela escola de profetas, mas que de alguma forma tinha um conhecimento da lei de Deus. E é enviado ao reino do norte para levar a palavra de Deus, para levar a exortação de Deus, para levar os avisos que Deus tinha àquele povo rebelde, que vivia em idolatria, que praticava exatamente todos os ritos que eram ordenados a eles, que cumpriam com todas as tradições, só que ainda assim estavam com seus corações completamente afastados de Deus, entregues à imoralidade, entregues à idolatria, à mentira, ao roubo, ao engano e às injustiças sociais, assim como muitos outros pecados. Então Amós é levado ao reino do norte com muita coragem e intrepidez, ainda que sendo um homem simples, é levado para expor àquele povo seus pecados. O mais curioso de tudo é que ele é um homem que fala de destruição, condenação, juízo, derrotas militares, perda de espaço físico, de soberania, justamente em um dos momentos mais prósperos da história de Israel. Justamente em uns momentos em que as fortalezas de Israel tinham sido restabelecidas, em que eles desfrutavam de toda a abundância que Deus tinha prometido para eles, quando o povo de Israel saiu, foi liberto do Egito e passou 40 anos no deserto, eles desfrutavam exatamente de tudo isso. E eles também desfrutavam de uma certa invencibilidade militar, desfrutavam de soberania sobre o seu território, diferente dos tempos de Jesus, em que eles eram assolados pelo Império Romano.
eles eram completamente livres para exercer a sua fé, completamente livres para exercerem soberania sobre todo o seu território. Nesse tempo, Deus levanta o profeta Amós, que faz graves acusações ao povo de Israel. Então a gente começa a nossa exposição com essa breve recapitulação da história do texto, tá bom? A gente está agora no nosso capítulo 5, e a gente vai tentar dar início à exposição de cada um dos versos e tentar caminhar por esses versos, vendo o que Deus pode falar aos nossos corações. Amém? No verso 1, o profeta Amós ele começa justamente com um cântico, uma espécie de cântico, um lamento pela situação de Israel. E percebam, como eu como eu bem disse, nesse momento Israel não estava sendo subjugado por nenhuma nação, não passava fome, não passava privações, muito pelo contrário. E ainda assim, o que o profeta Amós diz é isso: ouvi esta palavra, que levanto como lamento sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Em primeiro lugar, o que a gente vê aqui no coração do profeta, nesse momento, tendo a visão que Deus dava a ele do real estado espiritual do povo de Israel, e muito além disso, o que ele via aqui era uma queda não somente espiritual, mas uma queda física. O que ele fala nesse momento, ele diz assim, ó, caiu a virgem de Israel. Mas como assim caiu? Se nesse momento Israel estava em um dos melhores momentos da sua história como nação, tinham tudo o que um povo naquela época deveria ter para ser considerado grande, respeitado, próspero. Mais do que isso, ele usa justamente o verbo em um tempo passado, caiu. Então é como se ele estivesse, Deus mostrasse a ele, Deus colocasse Amós no futuro e ele visse o que já tinha acontecido com o povo de Israel. Totalmente caída, destruída, sem a sua glória. Só que uma das coisas mais importantes que nós vemos aqui nesse primeiro verso é o estado que se encontra o profeta Amós ao ler essas palavras. Ao contemplar o estado que Deus mostrava para ele que Israel estaria no futuro. É um estado de lamentação, é um estado de tristeza. Por mais duras que fossem as palavras que ele viria a trazer nos próximos versos, por mais contundentes que seriam as exortações, ele não se colocava de uma forma soberba ou completamente indiferente. Muito pelo contrário. Ele chorava. Ele se colocava com lágrimas nos olhos pelo estado que o povo de Deus haveria de estar no seu futuro breve. Isso aqui nos ensina muito, meus irmãos, sobre o que o conhecimento de Deus deve trazer a nós. Isso nos ensina muito também sobre o que o pecado dos nossos irmãos, que era isso que o restante da nação de Israel era para Amós, seus irmãos, mais do que seus compatriotas, deve trazer a nós. É isso, na verdade, que os nossos próprios pecados devem trazer a nós. Perceba, ele em nenhum momento trata com indiferença ou com falta de sensibilidade esse estado. O pecado da nação traz tristeza, choro e dor ao coração de Amós. Então tem duas coisas que nós podemos aprender aqui de início com Amós. A primeira, um homem de Deus, munido do conhecimento, ao exortar seu irmão, ao exortar a igreja, exortar quem quer que seja em relação aos seus pecados, não faz isso com soberba, não faz isso com altivez, não faz isso com falta de amor, mas ele faz com seu coração contrito. Os nossos pecados, irmãos, assim como os pecados dos nossos irmãos, devem produzir em nosso coração tristeza. Muitas das vezes, quando esse pecado é cometido contra nós, ele traz apenas ira, ele traz apenas decepção. Nem sempre traz tristeza. O que nós devemos lembrar nessa noite, que
nós vamos refletir é se nós de fato temos chorado por conta do nosso pecado. É se de fato o que cometemos contra Deus traz a nós uma profunda tristeza, um lamento verdadeiro, não lágrimas falsas, não momentâneas, mas o que existe dentro de nós é uma profunda convicção de que nós fazemos, de que os nossos pecados, eles atentam diretamente contra Deus. Eles traem diretamente contra Deus. Eles traem diretamente a Deus. Eu acredito que uma das melhores analogias que nós podemos usar para comparar os nossos pecados contra Deus, né, para ilustrar os nossos pecados contra Deus, seria a analogia do adultério. Espero que nenhum dos irmãos aqui tenha passado por essa situação. Eu nunca passei, até porque eu não sou casado, mas é possível que alguns irmãos que estejam vendo isso, ouvindo essas palavras, já tenha passado. E aquelas pessoas que ouviam, que já passaram por isso, que estão vendo, ouvindo isso que eu estou falando, sabem exatamente como é a situação. Sabem exatamente qual é a sensação, o sentimento. Mas, irmãos, imagine o que significa, então, os nossos pecados contra Deus, ainda que perdoados, ainda que expiados na cruz por nós. Essa sensação que deve ser causada em nós. Essa sensação que nós sentimos quando muitas das vezes, voluntário ou involuntariamente, machucamos alguém que nos ama, alguém que depende de nós, alguém que acredita em nós, alguém que nada fez por nós. Exatamente essa tristeza que sentimos quando notamos o mal que cometemos contra alguém, que deve haver em nossos corações. Só que na verdade muito maior. Muito maior porque Deus, diferente dos nossos amigos, dos nossos cônjuges, dos nossos irmãos, Ele nunca, em nenhum momento, vai pecar contra nós, vai falhar conosco, vai nos desapontar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, os irmãos, gravem isso nos seus corações. Será que, ultimamente, nós temos lamentado pelos nossos pecados de fato? Existe uma tristeza? Será que dia após dia eu já não estou acordando e passando por cima de cada um deles? Será que nas murmurações, nas mentiras, nas fofocas, nas contendas, será que elas já não estão passando batido? Será que o que sai da minha boca já não faz mais nenhuma diferença para mim? O que passa pela minha mente? As minhas atitudes? Meus irmãos, não importam o que determinadas pessoas façam conosco. Os nossos pecados nunca serão justificáveis diante de Deus, porque pessoas pecam contra nós. Amém? Então, meus irmãos, hoje, se nós olhamos para o estado em que a casa de Deus se encontra, e aqui eu falo no sentido amplo, não só nossa igreja, se nós olhamos para dentro de nós e vemos os nossos pecados, e não existe uma profunda tristeza, um lamento, lágrimas nos nossos olhos por conta desses pecados, meus irmãos, tem alguma coisa errada dentro de nós. Se nós estamos exortando os nossos irmãos, usando a palavra de Deus para instruir, para falar do juízo de Deus, para apontar o pecado quando deve ser apontado, e o nosso coração fica indiferente, tem alguma coisa de errada conosco. Talvez justamente nós estejamos como o povo de Israel, cumprindo todo o rito, as tradições, obedecendo à lei de maneira formal, mas nossos corações estão vazios, vazios de Deus, vazios do amor de Deus, vazios de amor por Deus também. No verso 2 ele vai dizer: caiu a virgem de Israel e nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Existem algumas controvérsias sobre o termo virgem ser usado aqui. Em muitas outras passagens nós vemos, né, a palavra virgem ser usada como sendo referência para outras nações, né? É usado a expressão virgem, filha da Babilônia,
virgem filha do Egito, para se referir às nações em si, né? Havia naquela época uma cultura, né, na verdade, da mitologia da época que relacionava a nação como sendo uma virgem do seu próprio Deus, como sendo uma esposa do seu próprio Deus. Uma outra analogia que é muito provável que tenha sido usada aqui era o fato de Israel ter permanecido como uma nação imaculada, intocável, que jamais havia sido conquistada desde que foi liberta do Egito. Então, o que o profeta Amós diz é que essa virgem ela cairá morta. E mais do que isso, ela diz, e não há quem a levante. Meus irmãos, essa virgem, ela caiu ferida de morte, e ela foi derrubada, aqui na analogia, pelas mãos do próprio Deus, através do juízo que haveria de vir, através de outras nações. E esse é o motivo do lamento de Amós. E mais para frente nós vamos ver exatamente o que seria essa queda de Israel. Percebam que ele não diz que ela está gravemente ferida, que ela se machucou, mas que ela caiu, e jamais haverá alguém que a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. O que o profeta está querendo dizer com essas palavras aqui é justamente trazer uma referência à derrota militar que Israel haveria de sofrer. Então ele diz que somente 10% daqueles que sairiam à batalha haveriam de sobreviver. É isso que Amós está fazendo aqui, meus irmãos, está profetizando uma tremenda derrota militar sobre o povo de Israel, fruto do juízo de Deus que haveria de vir por conta da rebeldia do povo de Israel. No verso 4, ele diz, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita. Desliga aqui para mim, por favor. E a Gilgal será desfeita. Um ponto importante que nós precisamos falar aqui para que haja uma compreensão do que o profeta Amós está querendo dizer nesses versos, no verso 4, é justamente sobre essas 3 cidades. Por que ele cita Betel, Gilgal e Berseba? Porque Deus diz que o povo de Israel deve buscar a ele para viver. Só que essa busca para a vida está condicionada a eles não irem a Betel, nem Berseba, nem Gilgal. Meus irmãos, nessa época, um pouco antes do profeta Amós, o rei Jeroboão I, vendo que todos os anos, cerca de 3 vezes ao ano, nas principais festas do povo de Israel, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, o povo do norte, do reino do norte até o sul, em Jerusalém, que era a capital religiosa daquela época de toda a nação de Israel. Jeroboão I, assim como seu filho, o segundo, não era um homem temente a Deus, era um homem pagão, temendo que o povo do reino do norte se aliasse ao reino do sul e reconhecesse novamente a descendência de Davi como os verdadeiros herdeiros e verdadeiros comandantes do povo de Israel, decide então criar cerca de outras 3 cidades para servirem como referências de adoração e de prestação de cultos. O que esse rei Jeroboão I faz é gravíssimo. Em cada uma dessas cidades, que eram consideradas sagradas e referências na história de Israel, Gilgal, Betel e Berseba, ele decide criar postes ídolos. Ele decide criar estátuas de bezerros de ouro. E o que ele fez foi exatamente o seguinte, ao criar essas estátuas de bezerros de ouro. O que ele fez foi dizer que esses deuses é quem tinham livrado o povo de Israel da escravidão do Egito. Esses deuses é que tinham aberto o Mar Vermelho. Esses deuses é que tinham trago o maná. Mais grave do que isso, o que esse rei fez foi separar sacerdotes, falsos sacerdotes. O que esse rei fez foi criar toda a estrutura que os templos tinham,
toda a tradição que era aplicada aos cultos que foi dado pela lei de Deus para que esses falsos ídolos fossem adorados. Porque essas 3 cidades, Betel, Gilgal e Berseba, cada uma delas tinha um significado especial. Na cidade de Betel, Jacó tinha dito que ali era a casa de Deus. Jacó foi visitado por Deus ali, onde ele teve aquela visão de escadas em que os anjos subiam e desciam. Foi nessa cidade que Jacó construiu um altar para Deus. Em Gilgal foi o local onde houve as primeiras circuncisões do povo de Israel. A primeira Páscoa, a primeira vez em que o povo de Israel comeu de fato dos frutos da terra prometida. Em Berseba, com Isaac, Jacó e Abraão, Deus tinha dito a eles através de profecias, através de visões, que Deus era com ele. Então Berseba tinha um significado especial para o povo de Israel. Significava que Deus estava junto com eles. Esse rei, de forma maligna, diabólica, escolheu de forma precisa cada uma dessas 3 cidades para que elas servissem como polos de adoração, polos de idolatria. E mais grave que isso, a adoração a Deus, os cultos que eram prestados a Deus eram misturados com os cultos idólatras a falsos deuses. O que Deus diz no verso 4 é exatamente isso. Pois assim diz o Senhor no 4 e 5, a casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Meus irmãos, percebam o que Jacó disse sobre Betel. O que era o significado que Betel tinha para o povo de Israel. Era tido como a casa de Deus. Naquele momento, naquele lugar, Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Naquele lugar havia sido levantado um altar ao Deus vivo. Aquele lugar tinha um significado místico, especial, sagrado para o povo de Israel. Só que Deus está dizendo o seguinte: venham, me busquem, se arrependam. Mas não venham por Betel, não venham por Gilgal. Como que um lugar onde o nome de um homem de Deus, referência, um dos patriarcas, foi mudado, um lugar que era conhecido como a casa de Deus, já não mais significava um lugar de mudança. Um local sagrado para o povo já não significava mais nada para Deus. Os cultos que anteriormente eram aceitos por Deus nesses lugares já não valiam mais de nada. E Deus condiciona justamente a busca por Ele e o arrependimento, a não ida em nenhum desses lugares. O que Deus está falando aqui é o seguinte: se arrependam da sua idolatria, venham e me busquem. Mas não me busquem mais pelos templos falsos que vocês construíram. Não me busquem mais pela forma errada com que vocês acham que vocês devem me buscar. Não me busquem mais através de cultos misturados com cultos a falsos ídolos. Meus irmãos, muitas coisas nós podemos aprender nesses 2 versos, assim como nós temos aprendido nos últimos domingos. A primeira delas é o seguinte: não somos nós que escolhemos como devemos cultuar a Deus. Não somos nós que escolhemos o que prestamos a Deus nos nossos cultos. Não somos nós que escolhemos como é que nós vamos ofertar a Deus, o que nós vamos fazer durante o nosso culto. Não somos nós que escolhemos nada disso. Existe um Deus que nós precisamos conhecer e Ele exige que nós venhamos a cultuar Ele de uma forma específica, de acordo com a sua lei, não de acordo com as nossas vontades, não de acordo com a nossa pretensão. E esse culto a Ele envolve muito mais coisas do que somente essas 2 horas que nós passamos aqui. Percebam, esse aqui não são palavras de exortações, de condenação à conduta do povo de Israel
apenas no momento de culto. Não uma condenação à falha deles em cumprimento de tradições, de ritos. Muito pelo contrário. O que o povo de Israel é acusado, envolve toda a vida deles. Amós fala de idolatria, Amós fala de injustiça, Amós fala de esquecimento de Deus. Deus exige que nós venhamos a cultuar Ele com toda a nossa vida da forma que Ele quer e não da forma que nós queremos. Esse culto a Deus não é prestado com 5% das nossas vidas, nem com 99,9%. Esse culto é prestado a Deus da forma que Ele deseja que nós venhamos a prestar. Só que isso envolve outras duas coisas muito mais importantes, meus irmãos. Nós podemos estar adorando a Deus de uma forma errada também, mas pior do que isso. Nós podemos estar adorando um outro Deus, achando que estamos adorando ao verdadeiro Deus. Nós podemos vir aqui, sentarmos nesses bancos todos os domingos, achando que estamos adorando a Jesus, ao Deus vivo, e ainda assim estarmos adorando a falsos deuses. Se eu não conheço a Deus, se eu não conheço a sua palavra, se eu não conheço quem Ele é, eu não tenho como adorá-lo. A forma mais fácil, meus irmãos, a forma mais fácil de nós adorarmos a um falso Deus é não conhecendo verdadeiramente a Deus. Nós podemos vestir as nossas roupas, estarmos aqui toda quarta, todo domingo, lermos a nossa Bíblia e a nossa adoração ser considerada ainda por Deus estranha. É justamente por isso que o tema dos nossos últimos domingos tem sido uma religião vazia, uma religião sem Deus, uma religião sem um coração verdadeiramente regenerado, devoto e transformado por Deus. Percebam que muitas dessas pessoas iam aos templos, elas estavam indo, frequentando os templos, cumprindo todos os ritos, todas as tradições, todas as cerimônias, e ainda assim Deus condena elas. Deus condena os locais de culto delas. Só existe uma forma, meus irmãos, de nós virmos até aqui aos domingos e não adorarmos a falsos deuses. Não adorarmos a um Deus feito à nossa própria imagem e imaginação. É através do conhecimento da sua palavra. O que acontece é que muitas das vezes nós viemos até aqui, o Deus que nós achamos que é o nosso Deus, na verdade, não passa de um gênio da lâmpada, ou de um mordomo, ou de um tempero especial para que a minha vida realmente seja um pouco mais feliz. Né? Jesus, muitas das vezes, ele é tido como um amuleto. Tem outro dia, por uma infelicidade, né? Eu acabei ouvindo um funk, né, na rua, que ele dizia assim que Jesus Cristo é o amuleto do meu cordão de ouro para afastar invejoso. Vocês percebam, às vezes é justamente dessa forma que nós tratamos Jesus, como uma espécie de amuleto, como uma espécie de objeto da sorte. Entendem? Mas Deus é muito mais do que isso, meus irmãos. Quando não existe um deleite, quando não existe uma alegria no cumprimento da vontade de Deus, é porque muitas das vezes, sem perceber, nós estamos adorando a um Deus que foi feito, na verdade, a nossa própria imagem, semelhança, e que faz não a vontade dele, mas que faz as nossas próprias vontades. E aí quando a gente percebe que, na verdade, Deus é independente de nós, Deus não está aqui para fazer as nossas vontades, Deus não precisa de nós, Deus não nos criou para realizar os nossos sonhos. Então os nossos ídolos, eles são expostos. E aí percebemos que, na verdade, estamos adorando um outro Deus. Esse é o perigo e o grande alerta que nós temos que
para o qual nós devemos nos atentar nessa noite. Imagine, meus irmãos, que um dia Deus dissesse isso exatamente isso para a nossa comunidade. Dissesse exatamente isso dentro de cada um de nós. Fulano, eu quero que você se arrependa, que você me busque, senão você estará morto. Mas você não vai vir até mim e não vai me buscar através do seu culto que você presta lá na Presbiteriana de Água Branca. Não é assim que você vai me buscar. Não é esse arrependimento que eu quero de você. A vida que eu quero de você não é essa. Indo lá todos os domingos prestando culto na escola dominical, às quartas-feiras. Grande coisa que deve nos assustar, meus irmãos, nessa noite, deve nos fazermos alertas, pedir para que Deus sonde os nossos corações e se Deus dissesse isso para nós? Betel significava a casa de Deus. Nós chamamos essa reunião que nós temos aqui, essa igreja, nós chamamos isso aqui de casa de Deus. E se Deus já não estiver mais chamando isso aqui de casa de Deus, se nós estivermos aqui cumprindo todos os ritos, todas as tradições, as liturgias, e Deus estiver rejeitando tudo isso, se estivermos aqui com os nossos sentados nesse banco, dedicando o nosso tempo e estivermos adorando a um falso Deus, a um Deus criado à nossa própria imaginação, à nossa própria vontade. Se Deus não é para nós o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que merece a devoção de cada um dos nossos segundos, de todo o nosso suor, nosso sangue, de toda a nossa vida, se Ele não é a coisa mais se Ele não é o que há de mais precioso para nós, mais do que isso, se Ele não é tudo que nós temos, se Ele não é o motivo para o qual nós existimos, então, irmãos, nós estamos adorando um falso Deus. Então Deus está rejeitando o nosso culto. Então a nossa vida, apesar de aparentar cumprir todas as tradições, todos os ritos, todas as normas que Deus deseja, na verdade ela não passa de um engano. Eu não falo isso como o profeta Amós falava, né? E me dera em um momento da minha vida ser como ele, né? Mas eu falo isso, meus irmãos, justamente como uma excelente ilustração que um teólogo disse uma vez. Quando ele estava pregando, ele dizia que ele era como um mendigo que mostrava para outros mendigos onde tinha o pão. É exatamente dessa forma que eu trago essas palavras nessa noite para os irmãos. Viemos a ter cuidado, meus irmãos, temor. É provável que o que nós estejamos chamando de casa de Deus, o próprio Deus não esteja chamando de casa de Deus. O culto que nós estejamos prestando a Deus, para Ele, seja um culto a falsos deuses. Percebam que um dos motivos pelos quais Jacó chamou de Betel casa de Deus também foi o fato das experiências que ele teve ali. Ele chegou até aquele lugar como Jacó e o seu nome foi mudado. Quando uma pessoa tinha um nome mudado, era como se ela ganhasse uma nova identidade. Como se ela começasse uma nova jornada. Como se ela entrasse por um novo caminho. Se nós chamamos esse lugar, meus irmãos, de casa de Deus, nós precisamos estar sendo cada dia transformados aqui. É necessário, absolutamente necessário, indispensável, que nós já estejamos em uma nova jornada. É absolutamente necessário que nós estejamos adorando a um Deus verdadeiro, ao nosso verdadeiro Senhor, e não um Deus que é exatamente o nosso ventre, que faz exatamente todas as nossas vontades, que existe para realizar os meus sonhos, que existe para
complementar a minha felicidade. É porque eu vejo alguns crentes, né? E poxa, é tão bom o casamento deles, é tudo certinho na casinha deles, tudo dá certo, né? Eu quero que a minha família seja assim também. Já conheci muitos pais de adolescentes e jovens cristãos que não queriam saber nada da igreja. Não queriam saber de nada, de nenhum compromisso com a casa de Deus. Não queriam se arrepender, não queriam saber do evangelho, mas sentiam um prazer imenso, uma coisa quase que inexplicável, de verem os seus filhos indo até a casa de Deus. Porque a ideia que eles tinham de Deus, do que nós fazemos aqui, que é isso aqui, é tornar a vida das pessoas um pouco mais correta, mais aceitável. O que nós fazemos aqui é fabricar pessoas boazinhas para a sociedade. O que é feito aqui, isso também acontece aqui. Pessoas aqui são transformadas e ganham potencial para transformar a sociedade. Mas essa não é a nossa missão. Percebam que essa pessoa tinha uma ideia errada de Deus. Errada sobre quem era Jesus. Deus não nos deve absolutamente nada porque nós estamos aqui sentados. Ele não tem nenhum tipo de dívida conosco. Ele não tem a obrigação de fazer absolutamente nada do que nós queremos. Ele é totalmente independente. Ele é que nos criou para um propósito. Ele é que nos formou para que nós venhamos a cumprir uma missão. Ele é que incumbiu a nós de glorificarmos a Ele. É a nossa vontade que deve ser feita a vontade dEle. Meus irmãos, só existe um caminho para que nós venhamos adorar um Deus verdadeiro. Para que isso aqui que nós chamamos de casa de Deus não deixe de ser considerado casa de Deus pelo nosso próprio Senhor, que é o conhecermos verdadeiramente. Se eu conheço a Deus verdadeiramente, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha missão, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que eu tenho que querer, eu sei que a minha vontade tem que ser feita à vontade de Deus, não ao contrário. Se eu conheço a Deus verdadeiramente através da sua palavra, eu não vou adorar a um Deus falso. Eu não vou adorar outros deuses. Como nós já falamos aqui centenas de milhares de vezes. Eu não adoro a um Deus falso somente debruçando diante de uma imagem. Eu adoro a um Deus falso, eu torno alguma coisa Deus quando eu devoto a esta coisa, a esta pessoa, tudo que eu deveria devotar somente a Deus. Eu seria muito mais feliz, muito mais completo, sentiria muito mais paz no meu coração. A minha vida teria muito mais importância, parafraseando um teólogo brasileiro, se eu fosse, tudo que vem depois do fosse ou tivesse, são os nossos ídolos. Tudo que tira a nossa paz, o nosso sono, tudo que é o alvo das nossas incansáveis labutas, atenções, sonhos. Toda vez que o nosso coração quer sentir paz, para onde é que nós colocamos? Para onde é que o nosso coração viaja? Para onde é que a nossa mente vai? Esses são os nossos ídolos. Só existe um remédio, meus irmãos, para a idolatria. É o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que vai fazer com que as trevas dos nossos corações se tornem luz. É esse conhecimento que vai fazer com que haja um profundo arrependimento e uma constatação nos nossos corações de que nós somos idólatras, de que nós não conhecemos a Deus, de que nós estamos adorando um falso Deus. Eu falo essas palavras, meus irmãos, com um profundo temor no meu coração, sabendo que não é fácil, muitas das vezes, não nos entregarmos aos nossos ídolos. Não é fácil deitarmos a cabeça no travesseiro e não nos preocuparmos e confiarmos 100% em Deus.
não nos preocuparmos com as dívidas, não nos preocuparmos com as situações da vida. Não é fácil, mas existe um caminho de redenção para isso. Existe um caminho de redenção para a idolatria. Percebam, apesar do fato que Amós tinha dito que a virgem já havia caído, olha o que vem após isso. Ele diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Ele diz que a virgem estava caída, morta. Mas logo abaixo ele diz: me busquem, não da forma com que vocês achem, não prestando o culto que vocês prestam a outros deuses, não idolatrando o dinheiro, não idolatrando os seus filhos, achando que eles têm o dever de cumprir as expectativas que vocês tinham sobre a vida de vocês e vocês não conseguiram cumprir. Não é dessa forma. Não é nos locais de culto falso que vocês têm. Me busquem de forma verdadeira ao verdadeiro Deus, e vocês então viverão. No verso 6 ele diz: buscai e vivei, para que não irrompa na casa de José. E quando ele fala aqui casa de José, ele está falando sobre os descendentes de José, que foram responsáveis, o descendente de José Efraim, que foi responsável por criar a tribo mais forte, poderosa do Reino do Norte, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Perceba que Deus usa mais uma vez a palavra Betel, a cidade de Betel, dizendo que não haveria naquele lugar quem apagasse o fogo de Deus, quem apagasse a justiça e o juízo. Não haveria quem impedisse. Vós que converteis o juízo em alósna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Meus irmãos, no verso 7 e no verso 8, Amós ele vai direcionar o seu discurso, as suas profecias, o seu oráculo, toda a sua exortação, o seu anúncio do juízo que haveria de vir sobre Israel, sobre os mais poderosos. Como já foi dito aqui em muitos outros domingos durante essa série, nesse momento, todas as pessoas que socialmente, financeiramente sobrepujavam sobre o restante da sociedade, eles abusavam das pessoas mais humildes. Eles não tinham pena de arrochar os mais pobres em impostos, em falsas sentenças que favoreciam eles mesmos. Dito por alguns historiadores, por alguns teólogos também, que as esposas dos homens mais ricos induziam eles a explorar as pessoas mais humildes para que elas pudessem despojar de mais luxo, para que elas pudessem gozar de coisas melhores, de mais dinheiro. Meus irmãos, não tem como nós não pensarmos na nossa nação. Não tem como nós não olharmos para toda a história do nosso país, e principalmente nesses últimos meses, onde em meio à dor, sofrimento, rios de mortos, nós vemos pessoas usando esse momento para se aproveitarem dos mais pobres, daqueles que não têm poder, daqueles que não têm dinheiro, daqueles que necessitam de ajuda para encherem os seus próprios bolsos. Se aproveitando desse momento para ganharem mais capital político, para melhorarem a sua imagem. Meus irmãos, por mais que esses homens ainda estejam soltos, tudo isso aparentemente esteja passando batido, haverá de ser dado a eles, irmãos, o pago merecido. Eles não ficarão impunes. Deus não fechou os olhos para essas injustiças. Essas pessoas que morreram por causa do descaso, por causa do roubo, por conta de que pessoas que tinham poder aquisitivo ou conheciam outras pessoas mais importantes furaram filas de leitos, roubaram vacinas. Esses homens não ficaram impunes. Haverá um dia que o próprio Deus, meus irmãos, estará diante deles. Não haverá nada
nem ninguém que poderá livrar esses homens da mão de Deus, das mãos de Deus. As mãos deles estarão sujas de sangue. E eles não terão como se justificar diante de Deus. No verso 8, Amós diz para que eles procurem o verdadeiro Deus, mais do que o Deus das águas, como eles tinham, o Deus das montanhas, o Deus Sol. Acima de todos esses, ele diz o seguinte: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion. Aqui ele está falando de duas constelações. Amós era um pastor, ele caminhava durante as noites e as madrugadas nos campos, pelos campos, e era assim que ele se guiava. Ele conhecia as constelações. E torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Aqui o próprio Deus faz com que o povo se lembre, o povo de Israel, quem criou todas as coisas, quem é o verdadeiro Deus. De que não era Baal, que não era nenhum bezerro de ouro que tinham criado céus e terra, que faz com que a noite se torne dia, que criou todas as constelações. Lá no finalzinho, ele ainda diz assim: Senhor é o seu nome. A palavra que foi usada aqui para Senhor é Yahvé. O mesmo nome que foi revelado a Moisés, quando Moisés perguntou a Deus: Senhor, o que eu vou dizer para eles quando eles perguntarem qual é o seu nome? Isso significa, Yahvé, o grande eu sou. Diga a eles, Moisés, que eu sou o que sou. Então aqui Amós está dizendo para os poderosos que oprimiam os pobres, exploravam os mais fracos, que eles deveriam procurar o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas. Verso 9, a gente encerra. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Meus irmãos, imaginem um homem com roupas simples, um homem do campo, no meio da Times Square em Nova York, pregando a destruição daquela nação, dizendo que muito em breve, se aquele povo não se arrependesse de sua idolatria, eles seriam destruídos e eles seriam subjugados por outras nações. É muito provável que todas as pessoas que passassem por ele iriam zombar deles. Porque a confiança das nações está sempre sobre o seu poder aquisitivo, sobre seus exércitos, sobre suas fortalezas, sobre suas bombas nucleares. Mas aqui, Deus se coloca justamente como aquele que não pode ser parado por uma bomba atômica, aquele que não pode ser impedido por exércitos, aquele que criou todas as coisas. O próprio Deus coloca nações para subjugarem o povo de Israel. E o próprio Deus já havia feito Israel subjugar outras nações, nações muito mais fortes do que eles. Isso prova uma coisa para aquele povo e para nós também. Deus é que tem todos os povos, todos os homens, todos os exércitos. Deus é que controla todos os poderes do mundo. É Ele quem governa toda a história com as suas próprias mãos, irmãos. Não são os homens, não são os governos, não são as eleições. Ele dá um recado bem claro para aqueles que se consideravam intocáveis naquele tempo de prosperidade em Israel, que o juízo de Deus haveria de vir sobre eles, que não haveria absolutamente nada que eles poderiam fazer. Para nós irmos agora para algumas aplicações, algumas coisas são importantes, meus irmãos, lembrar. Tudo isso que Amós falou, né, o que aconteceu com todas essas profecias, elas passaram e não se cumpriram? As palavras de Deus, através de Amós, elas ficaram no chão? Elas se tornaram pó? Muito pelo contrário, meus irmãos. Poucas décadas depois desse anúncio, né, de Amós sobre o juízo que haveria de vir,
sobre essa súplica de Amós para o arrependimento, o povo de Israel foi completamente arrasado e subjugado pela Assíria. Isso aconteceu em 722. Lembra que eu falei para vocês que esse período de profecia de Amós durou de mais ou menos 760 a 740 anos. De 760 a 740 a.C. Em 722, Israel foi completamente destruído e subjugado pela Assíria. As palavras de Deus, meus irmãos, as suas profecias, os alertas que Deus dá para nós não são em vão, não são brincadeiras. As palavras de Deus não vão ficar no chão. O que aconteceu é que Israel foi sitiada, invadida. As pessoas do Reino do Norte, boa parte delas foram deportadas. A terra foi invadida por pessoas estranhas. Houve uma miscigenação. O que faz de um povo realmente é a soberania sobre o seu território, é a sua identidade religiosa e é também, de certa forma, a sua unidade racial. Eles perderam tudo isso, principalmente naquela época. Estou falando sobre Israel. Eles perderam tudo isso. A pureza racial do qual eles tanto se vangloriavam foi perdida. As mulheres dos soldados foram estupradas, as crianças foram mortas, os templos foram destruídos. Aqui nós podemos ver duas coisas, meus irmãos. As palavras de Deus, através da sua palavra, através dos profetas naquela época, nunca ficaram pelo chão. Nunca, elas poderiam ter sido até esquecidas, mas nunca deixaram de se cumprir. Desde Deuteronômio, Deus alertava Israel de que se eles não obedecessem à aliança, eles seriam arrasados e dominados por outros povos. Mas ainda assim eles preferiram dar as costas para Deus. Outra coisa, meus irmãos, que nós podemos aplicar a nós refletirmos sobre isso é que sempre vão existir consequências para os nossos pecados. Sempre vai existir consequências graves para os nossos pecados. Imagina você ver a sua mulher sendo estuprada, o seu filho morto, você ser levado como escravo para morar em uma terra estranha da qual você não conhece, nunca ouviu falar, e ser obrigado a adorar a deuses que você nunca viu na sua vida. Toda a fonte de glória e de confiança do povo de Israel foi subitamente destruída, foi perdida. Esse, meus irmãos, é o preço. Esse é o preço do pecado. Esse é o preço da idolatria. É isso que acontece quando nós trocamos a glória de Deus pelos nossos próprios deuses. Nós somos entregues à consequência dos nossos pecados. Olha quantos anos teve, desde o anúncio, desde a profecia de Amós, até a tomada de Israel pelos assírios. Eles tiveram muito tempo para se arrepender. Muito tempo. Esse é um recado muito claro para nós, meus irmãos. Existe não somente para o povo de Israel, existe não somente para eles o juízo guardado, para caso eles não sejam fiéis a Deus, mas existe também para nós, para todos os homens. Meus irmãos, o que significa um inferno de fato? O inferno ele significa uma eternidade, a eternidade inteira, contemplando apenas a face irada de Deus. Contemplando apenas a face que Jesus contemplou na cruz por nós.
naquele momento em que Jesus se fez pecado e maldição por nós, a Bíblia diz, lá em Isaías 53, que o próprio Deus agradou morrê-lo, porque ele era os nossos pecados naquele momento. Ele tinha se feito maldição por nós. Somente o que Jesus via naquele momento da cruz era a face de ira, de desprezo de Deus. O que nós queremos, meus irmãos? Passarmos a eternidade desfrutando e contemplando de todas as delícias da grandeza de Cristo, do resplendor da glória de Deus revelada na face de Cristo, ou passar a eternidade inteira tendo apenas a face irada de Deus, sem nenhum lampejo de nada que seja bom, de nada. Para nós ainda dá tempo, meus irmãos. Nós ainda podemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós ainda podemos fazer o que Jesus disse a nós, aprender dele, beber dele, tomar o seu fardo que é leve, colocar sobre nós o seu jugo que é suave. O que uma vida de pecado traz para nós, meus irmãos, é um fardo muito mais pesado do que nós podemos suportar. A mentira que o pecado conta para nós é que ser cristão é um fardo muito pesado. Que ser temente a Deus, crer em Jesus Cristo, seguir a sua palavra, é um fardo pesado demais. É uma chatice muito grande. Mas essa é uma das maiores mentiras de Satanás, dos nossos próprios corações pecaminosos. Meus irmãos, se existe dentro de nós uma convicção de quem Deus realmente é, de que Ele é a única fonte de água viva, de que não existe outra fonte de plena satisfação, de paz e de deleite, então seguir os seus mandamentos, se deleitar nele, não é um fardo. Se tudo que o pecado nos traz é engano, não é satisfação, não é deleite, não é alegria, não é paz, e o pecado nos afasta de Deus, que é justamente tudo isso, então a vida no pecado, a vida na idolatria, é que é um fardo, é um jugo que nós não podemos mais suportar. E que nós devemos pedir a Deus, clamar, para que haja fé em nosso coração. Fé no poder dele de nos livrar desse fardo, desse jugo que nós não precisamos mais suportar, que nós não precisamos mais carregar. O fardo que Jesus tem para nós é muito mais leve, meus irmãos. É muito mais doce, tem muito mais paz, muito mais alegria, muito mais contentamento em fazer a vontade de Deus e se deleitar nele diariamente do que se deleitar nas mentiras do pecado. Tudo que o pecado diz que pode trazer para nós é uma mentira. Se vir até a casa de Deus, se orar, se buscar a Deus, é um fardo, é uma chatice, então, meus irmãos, é porque nós nunca conhecemos a Deus de verdade. Nós nunca provamos de fato da única fonte de águas vivas. Nós estamos nos enganando. Nós estamos provando de outro Deus, que não é o nosso Deus. E se nós estamos provando de um outro Deus e adorando a um outro Deus, a nossa adoração e nosso culto vai ser rejeitado por Deus. Então nós temos que nos arrepender. Ainda que estejamos cumprindo todos os nossos ritos, todas as nossas obrigações na igreja, nós temos que nos arrepender, porque todos esses esforços, todas essas obras são feitas para um Deus falso. Um Deus que é feito segundo a imagem do nosso próprio coração. Um Deus que é construído por nós. Então, gravem bem isso, meus irmãos. Lembrem do que eu falei. Apesar disso, apesar de toda essa condenação, do juízo,
apesar da visão de Amós de Israel completamente destruída, caída, morta, ainda após isso havia um chamado ao arrependimento. Havia sido dado a eles a oportunidade de buscar a Deus e viver. A reflexão que fica para nós nessa noite: será que eu realmente conheço a Deus? Será que o Deus ao qual eu estou adorando é o único e verdadeiro Deus? Se não for, meus irmãos, esse é o momento de nós nos arrependermos. Confessarmos esse grave pecado a Deus, de que somos totalmente idólatras. E sim, ainda existe esperança para nós. Ainda existe esperança. Voltando para Amós, no capítulo 9, verso 15. Deus faz uma promessa. Perdão, vamos a partir do verso 13. A partir do verso 13. Amós capítulo 9, verso 13. Posso ler? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão frutos. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Meus irmãos, somente a fé no único e verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra na cruz, somente a fé no poder do seu sangue, no que Ele fez por nós, é que é capaz de nos livrar das nossas máculas, é capaz de nos limpar as nossas vestes, meus irmãos. Não pensem em quais estratégias vocês devem adotar para que deixem de adorar a um Deus falso. No que vocês têm que fazer? Parem com isso. Apenas clamem ao Deus vivo por arrependimento e por uma fé genuína. Porque essa obra não pode ser feita por nós. Essa obra de transformação só pode ser feita única e exclusivamente pelo poder de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, por meio da fé em os nossos corações. Então clamem por fé, clamem por arrependimento, mas clamem por esperança. Vejam que Amós diz: um dia os altares serão restaurados, nós habitaremos em uma terra que não mais poderá ser destruída. Amém? Senhor Deus, graças nós te damos nessa noite pelo teu poder, pela tua graça, pela tua vida em nós, Deus. Senhor Jesus, nós clamamos, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós venhamos, Deus, a responder o teu chamado através do teu próprio poder, Jesus, de arrependimento, que nós venhamos a reconhecer as nossas idolatrias, que nós venhamos a abandonar, Deus, um culto falso, uma falsa religiosidade, Deus. Tu sabes, Deus, que somos fracos. Tu sabes que somos pequenos. Tu sabes que muitas das vezes falta-nos força na luta contra o pecado. Muitas das vezes falta-nos até mesmo a vontade de lutar contra os nossos pecados. Mas dá-nos uma fé genuína, Jesus Cristo, em Ti. Dá-nos uma fé genuína no Teu poder. Em nome de Jesus. Nós viemos a crer com todo o nosso coração, com o nosso entendimento no verdadeiro Deus, na Tua obra por nós, Jesus Cristo, naquela cruz, no Teu poder, a crer que o Senhor Jesus realmente nos livrou de toda condenação, que não mais precisamos suportar o pesado fardo que o pecado, que esse mundo, que Satanás, que a nossa carne tem para nós, mas sim, Deus, tomarmos do Teu fardo que é leve, do Teu jugo que é suave. Transforma as nossas vidas, Deus.
Se aqui é chamado casa de Deus, realmente, Deus, que nós venhamos a ter os nossos nomes mudados, as nossas vidas transformadas, que nós venhamos a ganhar uma nova direção, assim como tu fez com o teu filho Jacó, Deus. É o que eu te peço. Livra-nos de uma religião sem coração, de uma religião sem arrependimento, principalmente, Deus, de uma religião sem um verdadeiro Deus. Em nome de Jesus. Amém.